Ciência para não cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Jorge Guerra Pires, PhD. Na sessão anterior, falamos em como políticos manipulam a ciência para fins eleitorais. Agora, vamos falar de um dos mecanismos mais fortes na desinformação, a tendência de confirmação. O que é tendência de confirmação e como se vacinar contra ela? Apesar do título provocativo, não temos vacina contra a tendência de confirmação. O que podemos fazer é seguir protocolos. Como exemplo, nas ciências, algo mais técnico, alguns propuseram recentemente uma forma de revisar trabalhos de outros cientistas sem cair na tendência de confirmação, pelo menos minimizar, são regras. Sim, cientistas também são mordidos por esse fenômeno, algo que disparou nos últimos anos devido a uma pressão forte em publicar o tempo todo, se quiser comer, ter comida no prato. A maior vacina é humildade, sempre lembrar que nada sei, que o mundo é muito complicado e preciso subir em ombros de gigantes, como dizia Newton. Sempre lembrar que meus olhos podem te enganar, seu cérebro pode mal interpretar, que eu posso estar tentando curvar a realidade aos meus desejos internos. Difícil, mas pratique. Quando errar, perdoe. Mas não deixe de repensar o que levou ao erro. Vamos em frente, depois desta introdução desanimadora. Desde que li o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman, e reforçado no momento de polarização política que vivemos, veio me questionando sobre a tendência de confirmação. Tendência de confirmação é um viés cognitivo onde a pessoa filtra somente aquilo que confirma o que pensa, ignorando tudo aquilo que nega a crença. Viés cognitivo é um atalho mental, onde se decide sem pensar. Seria um pensamento rápido, Sistema 1, usando a terminologia de Kahneman. Recentemente, segundo alguns autores, isso tem aumentado no meio científico. Isso se deve a vários fatores, entre eles a pressão para publicar. Isso geralmente força os pesquisadores a publicarem antes de checarem bem e esconderem tudo aquilo que pode ser usado contra eles por revisores. Alguns chamam isso de a ciência invisível. Não, revisores não conseguem em geral ver isso, pode levar tempo para pegar uma tendência de confirmação. Somente ser for óbvia se consegue pegar. Isso somente cientista de primeira viagem vai cometer. O exemplo mais fácil de ver seriam as fake news, que é uma palavra bonita para a velha fofoca. Basicamente, quando falamos mal de quem não gostamos, tendemos a somente ouvir as críticas contra essa pessoa. Nas fake news, estamos somente lendo e repassando o que confirma nossa visão de algo ou alguém. Eu não disse, diria uma pessoa geralmente em estágio avançado de tendência de confirmação. Sim, isso gera prazer. Talvez o mesmo prazer que levou Arquimedes a dizer Eureka. A diferença é que Arquimedes falava do que entendia, do que havia trabalhado por anos. Estava conversando com um eleitor do candidato que não pretendo votar, que é religioso. Acho que isso aumenta as chances de cair nessas armadilhas. Também já conversei com pessoas que vão votar no mesmo candidato que eu. Dos dois lados o padrão é o mesmo. Eles racionalizam os problemas do seu candidato e maximizam os erros do outro. Chamo isso de sistema de dois pesos. Como é um viés cognitivo, isso significa que a pessoa não percebe. O problema do viés cognitivo é que sem esforço não conseguimos ver. Como exemplo, em um livro sobre gênios que estou lendo, mostrou-se que mulheres tendem a serem machistas, mas sem perceber. Ou seja, elas dão preferência para homens. Isso seria um exemplo de viés cognitivo, bastante interessante sobre o tamanho da cegueira que a tendência cognitiva pode gerar. Não vemos, negamos, mas está lá nas nossas decisões e opiniões. Ver nosso livro oficial para como as ideologias podem afetar nossas pesquisas. No caso da tendência de confirmação, tendemos a pesar de forma diferente o que queremos versus o que não queremos. Por isso que defendo, usando trabalhos de Kahneman, que computadores devem substituir humanos. Pergunta para reflexão. Como pesquisador,
Como podemos praticar não sermos reféns de tendências cognitivas? Pergunta complicada que eu mesmo me faço constantemente, especialmente quando falo com pessoas que vejo a tendência de confirmação claramente. Sempre procuro tentar ver meus vieses cognitivos, dos outros é fácil e rápido. Isso seria como ver uma mancha preta nas suas costas, usando um espelho. Algo que procuro fazer, sempre ouço pessoas que pensam totalmente diferente, não digo que seja prazeroso, mas o faço. Isso me ajuda a mitigar minha tendência de confirmação. Isso me ajuda a sempre lembrar que eu também posso facilmente ser tentado pelo bichinho da confirmação, sem dados representativos. Novamente, um desafio grande. Em alguns casos, preciso me segurar na cadeira. Nem sempre é trivial, como exemplo, quando falamos de política. Quando um candidato já mentiu tanto, fica difícil continuar tentando. No mundo da pesquisa criaram como exemplo o Prisma. Essa metodologia para a revisão da literatura busca evitar tendência de confirmação no processo de revisão. Isso significa somente ler e citar aquilo que confirma nossos achados. Fica a dica. Ouça pessoas com opiniões diferentes, mesmo que seja desafiador. Evite ficar rebatendo a pessoa na conversa, mesmo que complicado. Procure responder depois, não no momento, quando conversa com pessoas que pensam de forma diferente. Essa foi uma sessão do meu audiolivro Ciência para Não Cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Nas próximas sessões, vamos continuar falando do assunto.